Olá amigos, olá amigas, quarto domingo da quaresma, domingo abençoado. Vamos agradecer pelo dom da vida, por essa oportunidade que Deus nos dá de caminhar nessa fase terrena, sua aprendizagem, da mãe de todas as artes, ou seja, o relacionamento humano. Mas hoje estamos vivenciando esse quarto domingo da quaresma sobre a luz do Evangelho segundo João, que diz o seguinte: naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram então a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. E é necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou do mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi lavar-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que abriram teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui lavar-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram-lhe então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram então outra vez ao cego: e tu que dizes daquele que abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: esse é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que é cego. Como agora está enxergando, isso não podemos saber. E quando lhe abriu os olhos também não sabemos, e nem quem abriu os olhos. Interrogai-o a ele, é maior de idade, ele pode falar por si. Os pais disseram isso porque tinham medo das autoridades. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse Jesus ser Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe então: o que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, não vos escutais? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tomar discípulo dele? Então insultaram-lhe, dizendo: tu sim é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? Jesus soube e o tinha expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo.
Exclamou então ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: Porventura também nós somos cegos. Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizes, nós vemos, o vosso pecado permanece. Essas são, meus queridos amigos, nessa manhã do quarto domingo da Quaresma, palavra da salvação. Nós vivemos agora um tempo de isolamento social, estamos recolhidos por meio dessa pandemia em nossas casas. E o positivo, até certo ponto, a partir disso, é que nós temos com certeza essa certeza da presença de Cristo em nossas vidas. Essa presença de Cristo que, por mais das adversidades, ao longo da história da humanidade, ao longo da história humana, nós percebemos que jamais Deus desamparou o seu povo. Desde o tempo do faraó, do Egito, o tempo que o povo vivia em cativeiro, Deus sempre veio intercedendo a favor desse povo. Também no deserto, na dificuldade que tivemos até agora, estamos justamente vivenciando situações em pleno século XXI, situação de pandemia, situação de medo, de comoção social, de isolamento, mas é preciso que nós possamos perceber, por meio desse evangelho de hoje, que Cristo nos faz ver como fez agora o cego ver no evangelho de hoje. Ver ao nosso redor, ver no sentido de olhar, ter compaixão e cuidar de todos aqueles que estão à nossa volta. Cristo viu justamente o cego em toda a sua necessidade, esse homem que era cego de nascença, que já nasce com toda essa deficiência. E o que é interessante é que ele não escolhe hora, não escolhe dia, se é sábado, se é domingo, se é segunda, enfim, para fazer o bem, quebrando justamente aqueles preceitos, aqueles preconceitos, aquelas regras sociais antigas que nada acrescentava de fazer germinar fruto de misericórdia em cada coração. E é preciso que, diante dessa nossa sociedade de hoje, nós possamos quebrar, por meio dessa visão, essas barreiras que tanto impedem cada vez mais de nós fazermos também germinar fruto de misericórdia, seja na escola, na família, no trabalho, na igreja. E esse é o momento para nós refletirmos. É um tempo de isolamento, um tempo de mudança de hábito. É preciso que, por meio desse momento que estamos vivenciando, principalmente sobre a luz desse evangelho, podemos nos refazer, tornar pessoas novas, mudança de vida, nos afastarmos de tudo aquilo que atrapalha o nosso contato com o outro e com Deus, nos afastarmos das coisas negativas, do pecado, enfim, que nós possamos cada vez mais ver a cada dia com esses olhos de Cristo, sentir compaixão com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e também cuidar de todos à nossa volta, daqueles que precisam, especialmente agora nesse tempo de comoção nacional. Esse é um tempo de esperança também, é um tempo de fazer refletir, cada vez mais por meio dessa possibilidade da nossa fé, de acreditar que isso é só um tempo, é um momento, mas que com certeza Deus está aqui comigo, com você aí na tua casa, com você que está justamente nesse isolamento social, aí com a tua família, aí seja onde quer que você esteja nesse momento. Cristo não desampara, Cristo está conosco e com certeza, a partir de tudo isso, poderemos ver e ter essa possibilidade de construir um mundo mais justo, mais solidário e mais humano.